No pain, no gain. Legal, André, queria saber de você a importância da parte nutricional referente às pessoas que procuram, na verdade, elas têm muitas dúvidas sobre a parte de treinamento. Eu queria saber de você qual a orientação que você dá para essas pessoas também. Na parte de treinamento, hoje em dia a gente tem um grande público nas academias e vai buscar saúde, vai buscar estética, mas o que eu sempre falo, né, para o pessoal que treinar sem orientação alimentar é mero esforço. Você tem um certo grau de desenvolvimento, né, um certo grau de evolução no começo que o corpo está se adaptando. Mas depois isso aí ele vai perdendo essa capacidade de adaptação, ele cria um equilíbrio e você não tem mais o resultado, né? Então a pessoa começa a treinar até todos os dias e ela fala, poxa, mas eu estou estagnado. Por quê? Porque a parte alimentar não está alinhada com o treinamento. Sim. O que acontece? O treinamento, ele é mais o quê? Ele seria um estímulo que você dá ao corpo. Na verdade, um treinamento bem elaborado, ele é o quê? Ele é uma agressão controlada que você causa no seu corpo. Sim. E como é que acontece depois? Depois o corpo precisa responder a essa agressão e se tornar mais forte. Ou seja, você levanta peso na academia, você agride o corpo, entre aspas, assim, cria micro lesões no seu músculo. Por que ele vai ficar mais forte? Porque depois ele precisa reconstruir esse músculo. Só que o tijolo essencial para reconstruir essa musculatura corretamente é a alimentação. Ou seja, se ele fica levantando peso e não recompõe isso aí da maneira adequada, ele provavelmente ou certamente não vai ter um resultado almejado. Porque ele só está dando o estímulo e não está respondendo a esse estímulo. Qual que é o problema disso? O problema disso é que ele pode vir o quê? Perder massa muscular, diminuir a sua imunidade, perder a vontade de treinar por estar num estado de sobretreinamento, ou seja, tem um treinamento elevado, uma recuperação baixa. Então a alimentação tem que estar alinhada, mediante ao objetivo do aluno, né, se ele quer ganhar mais massa muscular ou quer dar mais ênfase à perda de gordura. Então a alimentação ela vai fazer essa parte de recuperação do treinamento que foi feito. Legal, André, outra dúvida que o pessoal tem muito na academia é sobre suplementação. Tomar ou não tomar? Quando tomar? Qual a orientação que você tem para dar para eles? O primeiro ponto é a pessoa entender que não existe fórmula mágica ou suplemento mágico para o seu objetivo. Nenhum suplemento vai fazer ganhar muita massa muscular, nenhum suplemento vai fazer perder gordura. Na verdade, são todos o quê? Auxiliares. O carro-chefe sempre é a dieta. Então, o profissional de nutrição ele faz o quê? Ele tem que encaixar, se for necessária, a suplementação dentro da dieta. Então, se for necessário, ele vai tomar um composto à base de proteína, um composto à base de carboidrato, de aminoácidos, enfim. Mas isso ele tem que analisar da rotina do paciente, qual que é o objetivo do paciente, as dificuldades do paciente conseguir realizar a dieta, ou seja, comer o alimento sólido. Mediante essas dificuldades, aí você usa o suplemento em horários estratégicos específicos para essa pessoa. Porque a galera vai comprando porque viu na internet, leu não sei aonde, e acha que tem que tomar para ficar forte. Não é bem assim, não é isso que vai fazer forte. Não existe, ele não é o protagonista. Ele sim ajuda como um todo na dieta já elaborada. Um exemplo, às vezes a pessoa teria que consumir uma quantidade X de proteína em determinado horário. Né? Então ela teria que comer um frango, um omelete, comer um atum, alguma coisa. Porém, o serviço dela não corresponde com aquele tipo de alimentação naquele momento. Então, um shake de proteína ia ser muito mais fácil, né, calculado na mesma quantidade que seria o alimento sólido, por exemplo, né, dando um exemplo aqui, para fazer o uso. Então, aí é uma orientação normalmente que acaba acontecendo. A pessoa trabalha num banco, trabalha num escritório, não dá para fazer uma refeição sólida, se ela tem essa necessidade, então um shake, um suplemento vai fazer a vez. Mas se a pessoa tem como comer, ou se a pessoa ela tem essa disponibilidade, então muitas vezes isso é diminuído. Ela não precisa dessa quantidade de suplementação. Em alguns pontos estratégicos, muitas vezes café da manhã, logo após o treino, para ajudar a fazer algum tipo de sinalização, para ajudar no ganho de massa muscular, esses suplementos são interessantes. Agora, as quantidades também, ela tem que ser calculada de acordo com o paciente. Por quê? Porque no rótulo do suplemento ele tem uma indicação, mas é uma indicação global, né? Então, às vezes, a pessoa não precisa tomar tudo aquilo. Então, às vezes, ela tem que tomar mais, às vezes, ela tem que tomar menos. Aí, o profissional, mediante ao cálculo da dieta, ele vai saber o tipo de suplemento, a quantidade e o melhor horário. Porque senão a pessoa pode tomar demais, pode acabar engordando, pode acabar excretando.
né? Pode acabar até fazendo mal. Não o suplemento fazendo mal, mas o excesso dele. Como qualquer outra coisa pode fazer mal. Se a pessoa comer demais, também faz mal. Suplemento é a mesma coisa. Suplemento são diversas classes, né? A maioria deles são o quê? São alimentos concentrados, à base de carboidratos, de proteínas. E aí o profissional ele usa de acordo com a dieta. Então você tem uma dieta, mediante a ela, é o ideal você usar o suplemento. Não o suplemento ser o carro-chefe. Legal, André. Queria saber de você agora a importância que o nutricionista tem para uma pessoa, a orientação profissional que ela deve receber, qual a importância que o nutricionista tem para a pessoa que quer saber se orientar adequadamente com a alimentação. O primeiro ponto que eu gosto de frisar é hoje em dia, por conta de rede social, todo mundo virou nutricionista, todo mundo virou treinador. Sim. Então, o primeiro erro é isso aí. O pessoal acaba fazendo o que fulano posta, o que fulano faz, e fulano não é profissional, fulano não está embasado, não teve estudo, ele teve o quê? Ele pode ter um corpo bonito, pode ter um corpo aceitável, vamos dizer, hoje pela mídia, assim, mas ele não tem um embasamento. Ele faz aquilo por ele ou porque foi passado, e a gente vê eles vendendo esse tipo de serviço. Isso é um perigo, né? Começa assim. Segundo, né, o profissional, ele estudou, ele se capacitou para aquilo, né? Então, ele conhece diversas variáveis atreladas na montagem de uma dieta. Então, não é só o que é legal, o que é bonitinho, o que todo mundo faz, mas realmente, a pessoa, quando ela procura um nutricionista, ela tem que ter a noção que o nutricionista tem que montar aquele plano de acordo para ela. Ou seja, desde a hora que ela acorda, a hora que ela vai treinar, caso ela treine, a hora que ela vai dormir, tudo isso importa para o profissional. Se tem algum tipo de doença, se tem algum tipo de alergia, de intolerância. Então o profissional ele recolhe diversos dados, né? Porque sempre, primeiramente, antes do objetivo estético, a maioria das pessoas, depende da idade, normalmente vem procurar muito estética. Mas antes disso, o trabalho fundamental do nutricionista é cuidar da saúde, e a estética ela vem agregada com isso. Então, o trabalho do profissional, primeiramente, é dar esse suporte saudável, vamos dizer assim, para a pessoa que vai começar o trabalho com ele, estar bem orientada. Outra coisa é você fazer a diferenciação, ou seja, fazer a dieta específica para aquela pessoa, porque vai passar por uma avaliação física, mediante a avaliação física e uma anamnese, diversas perguntas, se fuma, se não fuma, se treina, se não treina, se tem doença, isso aí vai ser questionado. O profissional ele vai montar o plano alimentar dentro desses quesitos, né? Então, com algumas particularidades, com algumas restrições, mediante esse questionário. E também, o mais importante, o profissional conhecer do paciente como é que funciona a rotina dele. Porque não adianta eu fazer uma dieta que seja ideal para mim, mas que não encaixe no dia a dia daquela pessoa. Eu passar alguns alimentos que sejam de difícil acesso ou vendem em um lugar só, que a pessoa não vai ter aderência. Então tem que ser, eu gosto de falar que a dieta tem que ser uma coisa bem pé no chão, de acordo com a pessoa que você está trabalhando. Então isso, você pode ver que são várias variáveis que muda todo o contexto da pessoa conseguir fazer a dieta. Então é o cálculo de acordo com a avaliação física dela, a composição corporal dela, restrições que ela tem em relação ao horário. E às vezes a pessoa ela pega uma dieta pronta na internet que não levou em consideração nada. E ela se frustra. Qual que é a próxima fase dela? Pegar a próxima dieta da moda, pegar a próxima dieta da moda, pegar o próximo suplemento da moda, e essa pessoa ela vai perdendo tempo, e o pior, muitas vezes vai perdendo saúde, por estar fazendo essas tentativas, né, e erro, com o bem mais precioso dele, que é a própria vida, que é a saúde. A gente realmente só dá conta disso depois que a gente perde uma capacidade funcional, ou perde um pouco de saúde, porque quando a gente não tem sintomas, tudo vai bem, né? Depois a gente começa a perceber. Então, eu já peguei vários casos de pessoas tá com metabolismo detonado, ter usado alguns tipos de suplementos e vem aqui detonado, porque tentou fazer de tudo. Mas o que acontece? Hoje em dia as pessoas elas tentam sempre encontrar uma fórmula mágica para cobrir o erro delas. Ou seja, as pessoas elas não querem muitas vezes ter uma mudança alimentar. Elas querem continuar cometendo o mesmo erro, mas ter um resultado de quem faz certo. Por isso que tem tanta coisa na moda. Né? Coma isso, coma aquilo, faça um suco assim. Por quê? Porque daí na cabeça da pessoa ela pode fazer o que ela quiser, ela toma um suquinho assim assado e vai resolver o problema do erro dela. E na verdade não. Né? No final as pessoas que depois de tanto da cabeçada, elas realmente vão procurar um profissional, um nutricionista,
E aí sim, vai elaborar um plano de acordo com os gostos, vai ter que restringir algumas coisas, vai abrir a guarda para outras coisas, e aí a pessoa consegue fazer e começa a ter resultado. Porque as pessoas têm que ter em mente que o resultado, principalmente de mudança de composição corporal, não é uma coisa do dia para a noite. É uma coisa que demanda tempo. Porque quando você faz uma coisa pensando a médio e longo prazo, é uma coisa sustentável. A pessoa ela não tem rebote depois, ela consegue manter. Ela quer ganhar músculo, ela vai conseguir manter se ela não faz uma estratégia agressiva. Ela quer perder peso, ela consegue manter se não faz uma estratégia agressiva. O problema é se as pessoas querem resultados rápidos. E o corpo, ele percebe isso, o corpo não é bobo. Então ele sempre tenta retomar ao estado anterior. E aí que vem aqueles rebotes. Então, o profissional de nutrição, o trabalho dele é tentar orientar, né, e montar a dieta de acordo bem específica com cada pessoa. Para que ela o quê? Ela não perca tempo. Ela não perca tempo em relação ao seu resultado e também não perca saúde. Né? Que esse é um grande lance que a pessoa, tudo que a gente é o que a gente come. Então a pessoa tem que se atentar a isso, que não é só ir na academia, só ir lá levantar peso, né? Eu falo brincando, você quer na academia 1, 2 horas, você olha lá, agora o dia tem 24, né? Então é uma fração pequena para o resultado que você muitas vezes quer ter. Legal, pessoal, agora a gente vai falar do André como atleta agora, tá? As competições que ele participou, campeonatos que ele conquistou, entendeu? Toda a conquista dele em cima do trabalho de nutricionista, em cima do trabalho como atleta também, tá? E vamos estar mostrando toda essa parte bacana do trabalho dele para vocês agora, tá? André, fala pra gente como foi toda essa conquista, como que é iniciar nessa área, para aquelas pessoas que têm vontade também de estar participando também, né? O que você fala para elas daí? Quando eu comecei eu sempre gostei, né, da musculação, do treinamento, né? Então, porque quando a gente pensa em competição, a gente tem que pensar em algo a longo prazo. Então, o que acontece? Né? Minha primeira competição foi em 2013, mas eu comecei a treinar, né, leigamente, né? Não era um treino de alto nível, muito menos com parte nutricional, que na época a gente não tinha muita informação. Foi no final de 99. Né? Então, no final de 99, quando eu iniciei os estudos no colegial, comecei a treinar. Depois eu vim fazer a graduação de Educação Física, ainda na área de Educação Física, quando eu fazia faculdade, em 2005, 2004, 2003 ali. Foi quando eu iniciei minha graduação, não tinha tanta informação nessa parte nutricional. Então a gente treinava com muita raça, com muita vontade, mas comia bem errado também. E eu comecei a acompanhar, na época, a parte, desde a época do colegial, a parte de competições, né? Tinha antigamente o Jornal da Musculação, não sei se tem ainda. Então eu gostava de acompanhar, via as matérias, via as fotos. No final da revista tinha os campeonatos nacionais, e eu gostava daquilo. E as fotos eram miúdas, assim, dos atletas nacionais. Eu ficava caçando quem era quem, o nome dos atletas. Não tinha esse lance de internet. Até tinha internet, mas era internet de escada. Entrava só depois da meia-noite para pagar um pulso só, né? Então era bem devagar e o acesso era bem complicado. E eu comecei a gostar. Depois da faculdade, durante a faculdade de Educação Física, comecei a me interessar por nutrição, porque eu vi que as duas coisas eram atreladas. Não tinha como você ter um resultado bom em treinamento sem ter a parte nutricional envolvida. E aí realmente eu comecei a me dedicar mais na parte dos cursos, comecei a fazer muito curso de nutrição durante a graduação de Educação Física, que depois eu fui fazer a graduação de nutrição, né? E acabei me graduando em nutrição posteriormente. E foi aí que eu também comecei a pensar em competir, né? Comecei a pensar em competir e fui atrás de treinadores experientes que poderiam me ajudar a me preparar, né? No caso, um grande amigo meu que me preparou é o Gustavo Pascoaloto, um treinador de São Paulo, né? Muito bem conceituado lá, por sinal. E eu comecei um trabalho com ele, que eu me lembro, acho que foi em 2011, né? Então, veja bem, eu comecei a treinar bem leigamente em 99, comecei a fazer um trabalho com ele, acho que no final de 2010, mas eu só fui competir em 2013. Ou seja, por mais que a pessoa treine, quando você pensa em treinamento para competição, realmente muda as coisas. Lógico que tudo que eu construí desde o início do meu treinamento até a hora que realmente eu decidi me preparar para competir, me ajudou, me deu uma estrutura, me deu uma base. Mas depois eu realmente comecei a viver como um atleta, mesmo, claro, antes de ter competido, mas se você quer ter um corpo, ou se você quer ter um shape, vamos dizer, competitivo, você tem que ter atitudes como tal. E foi aí que eu comecei a fazer um trabalho com o Gustavo,
E ele falou no momento para mim, falou, poxa, agora você está competitivo, né? Então a gente acertou alguns pontos fracos, foi mudando estratégias dietéticas, né? Eu tive aderência, realmente eu vi que eu gostava daquilo, porque para a pessoa ter uma vida, para competir, mesmo na maneira amador que nós competimos aqui no Brasil, a pessoa tem que ter muita dedicação, tem que ter muita força de vontade. Então ela tem que ter prazer naquilo. E eu realmente me descobri. E aí em 2013 eu fiz a minha estreia no Campeonato Paulista de Estreantes da IFBB, que é a federação que eu sou filiado. E na minha categoria eu ganhei, né, o Campeonato Paulista de Estreantes de 2013. Em 2014 foi um ano um pouco complicado, corrido para mim. Complicado não, né? Porque eu casei, então foi corrido. Se eu falar complicado, já tenho divórcio em casa. Então foi um ano corrido. E o Campeonato Paulista, ele foi um dia depois do meu casamento. Ou seja, não tinha como eu competir no Campeonato Paulista de 2014. Então eu acertei as minhas coisas particulares. E no final de 2014 tinha um campeonato aberto, que era da IFBB, que chamava Copa Litoral no Guarujá. E eu estava naquela vontade de me preparar, vi os amigos se preparando para o Campeonato Paulista, porém eu tinha outras prioridades mais importantes. E eu me resolvi fazer mais uma preparação em 2014 para o Campeonato da Copa Litoral. E aí tive alguns problemas de percurso, mas enfim, consegui chegar numa condição boa no campeonato. E eu fiquei em terceiro lugar, né, que é esse troféuzinho do meio aqui. Fiquei em terceiro lugar na Copa Litoral no Guarujá. Em 2015 eu tive uma infelicidade, que eu estava pronto para o Campeonato Paulista e na semana do Campeonato Paulista eu peguei uma virose. Eu fiquei, na semana da pesagem ali, eu fiquei com uma virose aí 7 dias e eu só fui melhorar no dia da pesagem, mas aí o corpo já tinha perdido toda a forma, todo o trabalho que eu tinha feito de dieta, de treinamento, realmente em 7 dias complica muito, ainda mais na semana final da competição. Então em 2015 eu acabei não competindo em nenhum campeonato. Eu ia competir no final do ano, mas eu já vim desgastado, porque uma preparação desgasta muito você. E logo após eu tive uma virose, me desgastou demais em 2015. Eu acabei não competindo e fiz um trabalho para tentar acertar alguns pontos fracos para voltar a competir agora em 2016. E em 2016 tem um campeonato na FBB. Cada estado faz um campeonato dentro da sua federação, né, do estado da FBB. E é uma seletiva, né, para o campeonato Arnold Classic que acontece no Rio de Janeiro em abril, né, que ocorreu. E para você se classificar para o campeonato Arnold Classic, você tem duas maneiras. Ou ficar entre os 3 do brasileiro, só que para ir para o brasileiro você tem que ficar entre os 3 do paulista e depois ficar entre os 3 do brasileiro. Ou tem uma via de acesso que cada estado tem uma vaga, que seria a Copa Paulista. Ou seja, é a disputa da categoria ali, o campeão vai para a Copa Paulista. Então eu me animei no final de dezembro. Assim que passou o Natal, comecei a entrar em preparação, que o campeonato iria ocorrer dia 19 de março, né? Eu fui para o campeonato dia 19 de março, um campeonato bem disputado, um campeonato que é uma seletiva para o Arnold Classic, então realmente só cobra criada ali, né? Ninguém é bobo. Infelizmente não deu para ficar em primeiro e pegar a vaga, mas de novo eu consegui ficar entre os 3 primeiros, eu fiquei em terceiro lugar na Copa Paulista. Foi legal porque eu fiquei um ano sem competir. Então depois eu fiz um trabalho para realmente, né, ficar em condição de competição e eu vi que eu tive uma melhora nos pontos onde eu trabalhei em 2015, né, também vi outros pontos que eu preciso melhorar e agora eu estou vendo se eu vou conseguir competir em julho no Campeonato Paulista. Estou com outras prioridades também, está um pouco corrido, mas estou tentando fazer o melhor para conseguir competir finalmente no Campeonato Paulista, que sempre tem alguma coisa que engasga e eu não consigo ir, né, mas esse ano eu estou tentando ir. Mas agora em março, graças a Deus, eu voltei a competir e consegui ficar entre os 3 primeiros de novo. Bom, agora eu queria deixar com vocês, pessoal, o contato do André, tá? E para vocês terem acesso a ele, todas as dúvidas, esclarecimento, tá? André, se você pudesse estar passando. Para me achar, né? As redes sociais hoje em dia, muito acesso. facebook.com/personal André Luiz Face, vai me achar no meu perfil no Facebook, né? Ele está lotado lá, mas dá para seguir, eu interajo bastante com a galera. No Instagram também posto bastante coisa, um pouco da preparação, do dia a dia, algumas dicas. É @personalandreluiz, é o meu Instagram. E o e-mail para contato é personalandreluiz@hotmail.com. O telefone aqui do consultório onde eu atendo é o número DDD 11 2816 5200 para agendamento de consulta, consultoria na parte de treinamento, né, de nutrição. É só ligar nesse número. Legal, André, queria agradecer você mais uma vez por ter nos esclarecido todas as dúvidas, tanto na parte nutricional quanto na parte de competição, ter nos liberado para estar trabalhando aqui dentro com você hoje, tirando as suas dúvidas. E agradecer você também por esses 30 anos de amizade que a gente tem também, tá?
E querendo que você deixe um recado para o pessoal aí que se empolga na área de educação física. Eu que agradeço a vinda de vocês aqui fazer a matéria, né? Quando você entrou em contato, com certeza fiquei muito feliz em te conseguir rever você, né? Tudo tão corrido. E fico feliz em poder abordar um pouquinho sobre os assuntos que eu amo, né? Que eu faço todos os dias, de uma maneira, tentar fazer uma maneira mais lúdica, que o pessoal aí em casa entenda aí. E conte comigo, quando tiver mais oportunidades, pode contar comigo, estarei aqui. Legal, pessoal. Então agora é com vocês. Guardamos vocês no próximo programa aqui na TV Conquista, ok? No band, no gas.